aproveitei a parada para ir pegar um pouquinho mais de café. Então, gente, vamos agora escrever programas. Vamos programar um pouquinho. Para escrever um programa de Python, né, como eu estava dizendo, a princípio a gente precisaria baixar o compilador. No caso do Python é o interpretador. Baixar o interpretador do Python, né? Para a gente não precisar fazer isso, eu decidi escrever nossos programas no Google Colab, tá? Que é um ambiente online gratuito que roda diretamente no navegador, né? Então a gente não precisa baixar nenhum interpretador, nenhuma, sei lá, biblioteca, né? Se preocupar com configurações, etc. Nada disso. E além do mais, ele tem um editor de código, né? Eu falei para vocês, geralmente eu estou escrevendo aqui no bloco de notas, mas geralmente o pessoal escreve em algum editor de código, né? NetBeans, Eclipse. E aqui também o Google Colab tem seu próprio editor de código para Python, né? E aí, o que ele diz? Se eu escrever alguma linha errada, ele vai dizer que tem um erro. Ele vai sugerir alterações para aquele erro. E no caso aqui do Google Colab, ele é conectado com Gemini, tá vendo aqui escrito? Gemini. Então, se tiver um erro no seu código, você pode selecionar aquela parte e pedir para o Gemini consertar. Então, acho que essas coisas aqui ajudam bastante, né? Então, botei aqui, pedi uma novo esqueci o nome que tá ali, é novo desktop, novo notebook, tá? O novo notebook, então ele vai abrir aqui, ó, que eu posso escrever o meu código aqui eu dou play. Aqui é o nome do notebook, né? Eu posso ter vários, tá? Eu vou botar aqui, ó, noções básicas sobre IA. E aqui eu posso colocar, na verdade, vários códigos, tá vendo? Mais de um. Aqui é um código, aqui é outro código. E eu posso deletar. Então aqui é como se fosse um caderno mesmo, né? Por isso que é um notebook. Então vamos lá, né? Vamos começar pelo código mais fácil. Eu tenho que dar um jeito aqui. Que os códigos mais fáceis são aqueles do final, né? Da tabuada. Tabuada usando enquanto. Pronto. Tentar fazer o seguinte. Deixar essa tabuadinha aqui embaixo, tá? E aí a gente vai escrevendo aqui em cima. Pro código lá do programa de notas vai ser complicado, né? Aqui eu posso até, inclusive, botar um texto, ó. Aqui, aí eu poderia... Esse texto tem que estar antes. Aqui, eu posso aqui, ó. Antes. Pronto, aqui eu posso escrever, ó. O nome do programa, tá? Pra ficar organizadinho. Já tá em negrito mesmo. Cliquei sem querer, mas tabuada dos 5 usando enquanto. Na verdade, acho que só precisa de um asterisco. Pronto. Tá vendo ali? Tá o nome ali. Aí vamos lá. Começar aqui. Tabuada de 5 usando enquanto. Um ponto sobre o Python é o seguinte. Primeira coisa de especificidade do Python. Você vê que aqui eu começo, aqui início e fim. Isso aqui não precisa colocar no Python, tá? Python, todas essas questões de bloco, ele lida apenas com a indentação. Então ele vai saber que a coisa está no mesmo bloco se ela tiver na mesma indentação. Se ela tiver colada, se ela tiver um pouquinho mais para cá, se ela tiver mais um pouquinho ainda. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a indentação correta, mas por outro lado a gente não vai precisar colocar esse início e fim. Segundo lugar, aqui a gente declarou a variável, né, com, e disse que ela é inteiro. Não precisa fazer isso em Python. Tá? O Python você não precisa declarar a variável, você vai usar ela direto e ele vai assumir que ela é do tipo que você usou pela primeira vez. Então aqui simplesmente eu vou escrever com igual a 1. Certo? E aqui ele já sabe que com, ele já vai declarar automaticamente com como inteiro e atribuir o valor 1. Não precisa do ponto e vírgula. Porque como eu falei,
Python, você tem que escrever cada comando em uma linha diferente, né? Que no nosso algoritmo a gente já estava fazendo isso. Mas como eu disse para vocês, se ter um ponto e vírgula não precisava, eu poderia colocar vários comandos na mesma linha. Ó, Gemini, ó. Me deu o código aqui, ó. Acho que ele leu ali que era uma tabuada do 5 usando enquanto, ele deu o código, ó. Enquanto com for menor ou igual a 10, faça o seguinte, imprima. Não, está certo esse código. Pronto. Enquanto com for menor ou igual a 10, imprima. Esse aqui, esse F aqui, esse daqui é uma função de string estruturada, né? Então, o que eu estou imprimindo aqui, o que eu estou escrevendo aqui, isso aqui é um string, né? Você vê que está entre aspas. É um conjunto de caracteres. Só que essa minha string, no meio dele tem variáveis, né? Isso aqui não é um caractere, né? Isso aqui é uma variável, inclusive é inteiro, né? E eu não quero que ele imprima esses caracteres eu quero que ele imprima esse valor, né? Então, usando essa função F, se eu botar esse F antes do print, né? E o print é o equivalente ao escreva, né? Se eu colocar esse F dentro do print, eu consigo colocar uma string com variáveis dentro, desde que eu coloque a variável, uma conta, etc., dentro dessas aspas. Então aqui ele vai imprimir 5 vezes o caractere relativo ao número que é com, igual o caractere relativo a 5 vezes aquele número que é com. E aqui no final, eu estou incrementando o meu contador, né? Eu falei para você, esse mais igual, com mais igual 1 é equivalente a com igual com mais 1, tá? Pronto. Essa aqui é tabuada. Tabuada do 5 usando enquanto. Então, esse algoritmo aqui é a mesma coisa que está aqui. Vamos rodar o programa para ver? Aí aqui no caso, para eu rodar o programa, eu simplesmente dou play. Ele tá vendo, ele tá conectando ao Python, né? Tá meio cortado aqui embaixo. Tá conectando, tá inicializando o Python dele. Pronto. Esse aqui é o output que a gente queria mesmo, né? Queria que ele imprimisse a tabuada de 5. Então vamos lá agora para isso aí, não entendi direito ali, porque ali... Tira assim. Não entendi porque... Aqui. Não precisa de negrito, não. Tabuada do 5 enquanto... Tô botando esse negrito sem querer, inclusive. Aqui é tabuada do 5 com repita. Aqui tem um probleminha, tá? O Python, ele não tem repita. Ele não tem essa função repita. Então a gente vai ter que improvisar o repita. Mais um código, né? A gente vai ter que improvisar o repita com o enquanto. O repita, ele funciona mais ou menos igual ao enquanto, né? A diferença só é que ele faz o teste no final, enquanto o enquanto faz o teste no começo. O enquanto faz o teste no começo e repita faz o teste no final. Pronto, aqui tá bom assim. Então o que a gente vai ter que fazer? Veja só. Então já disse, né, que a gente não precisa declarar o com. Eu colocar aqui com é igual a 1. Ele já sabe que isso aqui é um inteiro, né? Então vou até falar aqui, antes que eu dê enter aqui e o Gemini já diga o código, né? A gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer um enquanto true, ou seja, um enquanto que ele sempre vai funcionar, e aí no final, e fazer um teste no final em si, e quando o teste for positivo, a gente vai trocar o true por false. É o que eu poderia fazer lá no algoritmo também das notas, né? Se eu não tivesse um teto de número de alunos, eu poderia colocar enquanto true, né? E aí, quando alguém colocasse -1, eu trocava o true por false. Ou seja, para parar o enquanto. Porque o enquanto ele continua enquanto a condição for verdadeira, né? Então vamos lá. Será que ele vai escrever? While, ó. Não, filho, isso aí eu já fiz.
Isso aqui é estranho, é diferente. Enquanto true. Ó, você vê que eu escrevi errado. Eu escrevi todo maiúsculo, ele já me falou que não era. Tá, beleza. Aqui ele tá usando uma cor. Esse código aqui também serve. Aqui ele tá usando uma coisa que eu não, que tem no Python e não tem no nosso. Oh, desculpa. Não tem no nosso algoritmo. Tô querendo botar aqui no lugar certo, eu não tô conseguindo. Aqui. Ele tá usando uma coisa que tem no Python e não tem no nosso algoritmo, que é o break. Então o que ele tá fazendo aqui, olha só. Então ele tá com igual a 1. Então, esse enquanto aqui, ele sempre roda. Por quê? Porque a condição dele é true. A condição dele sempre é verdadeira. Ele sempre roda. Né? Então, nesse sentido, ele funciona como repita. Ele sempre começa. Ele só para de repetir quando alguma condição de parada é atingida. Então, ele vai começar com igual a 1. Ele vai imprimir do mesmo jeito lá a tabuada de 1. Ele vai aumentar o com para 2. Se o com passar de 10, porque eu só quero a tabuada até 10, ele usou esse comando break. Esse comando break que ele quebra o loop. Eu poderia escrever aqui break, né? Aqui, na verdade, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia assim, A igual a true. Aí, para não usar o break, né? Eu poderia declarar, atribuir o valor true a uma variável A. E eu ia falar assim, enquanto A igual a true. E aí, quando essa condição ocorrer, aí eu atribuo a A o valor false. Isso aqui também funciona. É a mesma coisa. Que aí, quando ele voltar para cá, o A não vai ser true. O A vai ser false. Então, ele vai parar. Né? Ou então, eu poderia usar o break. Mas vamos ver aqui primeiro. Ó. Meu código. Né? Mesma coisa. Então, tá certo. E com o break, também vai dar no mesmo, tá? Vai funcionar também. Vai. Ah, tá. Que aí, com break, no caso, aqui tem que ser while true, né? Porque ali ele não tava nem rodando porque não tinha a variável A. Pronto. Tabuada do 5. Aí agora aqui a gente quer mais texto. Agora é tabuada do 5. Do 5 usando para. Isso aqui é o jeito pra mim, é mais natural escrever. Apesar de que o para do Python tem umas coisas estranhas, boas e estranhas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Tabuada do 5 com o para. Beleza. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente não precisa nem declarar o com. Porque o com ele vai estar dentro do for loop, né? Então a gente faz o seguinte, ó. For com in range. Ó. Ele já deu o código ali. É esse o código. Pronto. Beleza. Então, a gente vai usar essa variável com. Aqui é range, não range. No range. A gente vai usar. Enquanto o com estiver no range, ou seja, estiver entre 1 e 11, agora aqui tem uma coisa específica do Python, tá? Esse aqui é limite final 11. Só que no Python, o limite final, ele tá fora do range, tá? Então, se eu botar de 1 a 11, ele vai de 1 a 10, tá? É, porque os vetores em Python começam do zero, tá? E aí, o valor final aqui é o tamanho do vetor, e aí a última posição é o tamanho do vetor menos 1. Né? Como se usa muito
esse for loop para percorrer vetores, eu acho que o cara que inventou o Python, ele preferiu otimizar para vetores, mesmo que fique essa coisa estranha quando não é vetor. Né? Então aqui, esse range, eu posso colocar três argumentos. Tá? O primeiro argumento é o início, o segundo argumento é o final, e eu poderia colocar um terceiro argumento aqui, ó, que é de quanto em quanto. Certo? A questão é que se eu não colocar de quanto em quanto, ele assume que é 1. Né? Então, como aqui é 1 mesmo, eu não preciso colocar isso. Né? Eu também, a princípio, não precisaria colocar o início. O problema é que se eu não colocar o início, ele assume que é 0. Tá? Então, se aí eu poderia colocar assim também, ó. Para com em 10, ele vai de 0 a 9 aqui, né? E aqui eu poderia botar mais 1, mais 1. Aí, beleza. Aqui é funcional também, tá? Aqui ele vai de 0 a 9. Aí ele vai sempre somar mais 1. Então, na verdade, o com vai estar indo de... Bora ver se funciona primeiro, antes de eu explicar. Funciona, tá vendo? Ele vai do 0 a 9. Eu te falei, quando eu não coloco o início, ele assume que é 0. E quando eu não coloco de quanto em quanto, ele assume que é de 1 em 1. Tá? Então pode ser assim, ou pode ser do jeito que estava. Vai do 1 ao 11. E aí aqui eu posso deixar sem esse mais 1. Vai dar no mesmo, tá? Beleza? Agora, o que a gente pode fazer? A gente poderia, né? E esse aqui é o ponto interessante, tá? Eu estou pensando em fazer uma das questões da avaliação, algo em cima desse programinha aqui, tá? Então vamos dizer aqui que eu tivesse um vetor. Vou chamar o vetor tabuada. Né? Ele já está supondo que tabuada é uma variável para 5. Não, esse aqui eu quero fazer um vetor. Aí eu vou preencher de zeros. Né? Aqui no Python, ele já declara o vetor e inicia, né? Então ele vai iniciar com 0, com 10 zeros. Ele vai ter 10 posições a princípio preenchidas de 0. Tá? Aí se eu fosse fazer uma matriz, né? Eu colocar aqui 0,0, ou seja, são duas dimensões, etc. Mas eu vou querer que vocês deem uma olhada aí como é que a gente faz uma matriz. Porque talvez eu peça para você fazer mais ou menos o que eu fiz aqui, mas em vez de com um vetor, fazer com uma matriz. Tá? Aí aqui eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Depois que ele imprimir aqui, pronto. Né? Então, lembrando que o vetor ele vai de 0, aqui esse vetor que tem 10 posições, ele vai de 0 a 9. Meu loop aqui está indo de 1 a 10. Então, por isso eu tenho que sempre diminuir um aqui. Ou eu poderia mudar aqui e deixar essa parte aqui de baixo. Então, aqui, para cada posição, ele vai imprimir aquela tabuada, o resultado, e ele vai guardar no vetor aquele resultado. Aí eu poderia aqui, ó, agora aqui eu estou fora do loop, tá vendo? É exatamente isso que eu quero fazer, amigo. Print tabuada. Eu estou fora do loop aqui. Então, depois que ele terminar o loop, na verdade, isso aqui deveria estar assim. Depois que ele terminar o loop, ele vai imprimir esse vetor, que são só os valores. Tá? Então, ele vai primeiro... Nesse loop aqui, ele está ao mesmo tempo imprimindo essas
essas contas e ir guardando no vetor. Aí depois, quando ele terminar o loop, por que eu sei que isso aqui é quando terminar o loop? Por causa da indentação. Perceba que isso aqui ele está indentado no mesmo nível que isso e no mesmo nível que isso. O que está dentro do loop está um pouquinho mais para dentro. Tá vendo? Tá 2 espacinhos para dentro. Mas, na verdade, aqui o Google Colab ele é meio estranho, tá? Aqui eu deveria usar tab. O Google Colab, quando você dá tab, ele transforma em espaço. Ele transforma em 2 espaços. Então, às vezes, se você pegar de outro lugar e colar aqui, pode dar um erro por causa disso, tá? Então, é melhor você vir indentar aqui de novo da maneira dele. Tá, vamos lá. Então, aqui provavelmente ele vai imprimir isso aqui tudo, depois imprimir o vetor. Imprimir só esses resultados aqui, um depois do outro. Tá vendo? Então, aqui ele fez o loop. Cada um desses aqui ele imprimiu em uma rodada do loop. Fica bem rápido, porque é uma conta simples, um computador rápido. E no final, ele imprimiu o vetor com o resultado. Tá? E eu poderia, inclusive, guardar no vetor, em vez de guardar o resultado, eu poderia guardar esses caracteres aqui, ó. E aí perceba. Eu poderia fazer isso. Aí, em vez de guardar só esses resultados aqui, só o número, ele vai guardar os caracteres, vai guardar essa linha aqui. Né? Então, agora, se eu fizer isso daqui, ele vai imprimir isso aqui e depois ele vai imprimir a mesma coisa, só que horizontal. Por quê? Porque o vetor, a princípio, ele por definição, por definição é horizontal, tá? Tá vendo? Ele guardou vários strings de caracteres, ó. Por isso que está entre aspas. Já que ele não está guardando valores, ele está guardando caracteres. E do jeito que estava antes, ele estava guardando valores. Como eu te falei, aqui a gente não precisa dizer se o vetor ele é de caractere ou de inteiro. Ele vai assumir que esse vetor ele é do tipo que você usar pela primeira vez. Agora, se eu for usar ele de novo aqui e usar ele como inteiro, aí vai dar erro. Você, o vetor não era de caractere? Se eu fizesse isso aqui, ó. Aqui eu estou guardando o caractere e depois eu estou guardando só um inteiro. Será que ele vai funcionar? Ele funciona, né? Estranho, ele trocou, né? Mas será que não é estranho? Será que se eu parar no meio... Eu não sei, como eu falei, não programe em Python, tá? Então, será que se eu... ele tá... não sei se ele é mais esperto assim, ele coloca o vetor como sendo... podendo ter mais de um tipo. Né? Se fosse no Java, se fosse no C++, seria mais chato em relação a isso. Mas, de qualquer forma, se for assim, até melhor, porque é mais simples, né? Beleza, então aqui a gente tem... Vamos guardar só o valor mesmo. 5 vezes com, né? Guardar só 5 vezes com. 5. Vamos guardar só o valor mesmo, tá? Beleza. Então agora vamos pegar mais um texto, né? Qual é o próximo algoritmo que a gente tem que fazer? A gente já fez todos aqui. Tem o algoritmo do triângulo, né? Algoritmo do triângulo. Isso aqui vai ser mais difícil, porque ele é grande, né? Não sei como é que eu vou botar aqui, mas vamos lá. Algoritmo do triângulo. Beleza. Aí agora eu quero um código. Vamos lá. Deixa aqui embaixo, algoritmo do triângulo. Novamente, né? Isso é um ponto que aqui, uma vez que eu tenho o vetor que tem 10 posições, eu já poderia colocar aqui, ó, no range do tabuada. Só que aí ele é de 0 a 9, tá? Aí eu teria que botar um mais aqui e aqui eu já poderia colocar com direto. No algoritmo do programa de média eu faço isso.
Tá? Então, algoritmo do triângulo. Beleza, vamos lá. Real, não preciso fazer isso aqui, né? Não preciso declarar. Aí eu vou simplesmente pedir os lados do triângulo, né? Aqui tem uma coisa que eu quero fazer que é interessante, que é o seguinte. Por quê? Porque ele já sabe. Ele já tá me dando todos o código aqui, né? Digite o lado A no triângulo, né? Deixa lá, digite o lado A. Tá bom. Aí aqui eu tenho que botar espaço, aspas, né? Digite o lado B, dois pontos, espaço, aspas. Tá, vou explicar o que eu fiz aqui. E também tem que fazer digite o lado C, né? São 3 lados. Digite o lado C. Qual é o ponto aqui, gente? Esse aqui esse aqui tá errado, ó. Ah, não, tá certo, ó. Tá vendo? Aquele tá vermelho? Aquele tá vermelho porque tá faltando o parênteses. E aí ele vai ficar... Beleza, ele tá normal agora. Beleza, o que acontece aqui? Vem aqui esse erro aqui. Não sei. Parece ser um erro de português, não sei. Vamos ver. Ah, tá. Tá vendo? Tentei dar isso aqui, ó. Aqui tá uma aspas inválida. Acho que é uma aspa só, né? No caso do Python. Não duas. Pronto. Agora tá sem erro. Aqui eu poderia mesmo corrigir erro. Ele já corrigiria pra mim. É, mas era aquilo que eu fiz mesmo, né? Que era a... As aspas estavam dupla em vez de simples. Beleza, o que acontece aqui? No nosso algoritmo aqui, a gente declarou A, B e C como real, né? Então, se caso o usuário escrevesse 6, ainda assim a gente ia saber que aquele 6 é um número real, que é para guardar aquele 6 numa gaveta de número real e não de número inteiro. Só que aqui o Python, ele vai usar a variável, ela vai declarar aquela variável do tipo que você usar pela primeira vez, né? Então aqui, se a pessoa escrevesse 6, ele ia pensar que aquela variável era um inteiro, né? A pessoa poderia escrever 6.0, né? Aí você ia saber que era real. Mas só que é estranho você exigir do usuário que ele escreva 6.0 em vez de 6. Então o que eu estou usando aqui? Estou usando essa função aqui, a float, né? Float é um nome de real, tá? É o número de ponto flutuante. Então, o que é um número de ponto flutuante? São 2 inteiros, um de cada lado, e você tem um ponto em algum lugar que diz onde é que começa um, onde é que termina o outro. Aí eu estou dizendo o seguinte: o que quer que a pessoa digite aqui transforme no número de ponto flutuante. Se a pessoa digitar um 6, transforma em 6.0. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Aqui seria até melhor, né? Seria mais comedido se eu previsse a possibilidade da pessoa escrever uma maluquice, né? Escrever interrogação, né? Ou seja, usar um tipo de lidar com erro, né? Dar uma mensagem de erro, algo desse tipo. Mas depois no algoritmo das notas eu faço isso, tá? Então, beleza. Aí eu ele sabe, né? Ele sabe o programa dele, Gemini.
Você vê como... que esses mais aqui é o que, gente? Aceitar. É isso que eu queria fazer mesmo, Gemini. Obrigado. Você descobre. Você tá lendo minha mente. Né? Então, o nosso algoritmo era para fazer... Aí, gente, eu tô meio perdido aqui com essa... Aqui. Nosso algoritmo, primeira coisa que eu tenho que fazer é checar se A é menor que B mais C e, né, essa parte aqui, tá vendo? Se A é menor que B mais C e B é menor que A mais C e C é menor que A mais B. Se isso for o caso, diga, é um triângulo. Na verdade, eu não tinha colocado isso, né? Se isso for o caso, aqui a gente vai fazer mais ifs aqui, né? Não é bem isso. É para dizer se, se isso for o caso, aí a gente vai botar outro if aqui dentro. If A, if no caso aqui é minúsculo, né? If A igual a B and A igual a C, né? Lembra que eu falei para você, né? Filho, é exatamente isso. Esse era o programa que eu queria. Né? Então, se A for igual a B e A for igual a C, imprima triângulo equilátero. Else if, o que é else if? Eu tô dando uma segunda opção, né? Lá no nosso algoritmo a gente só tinha se, se não, né? Então se, se não. Não, se não é o else. Aí a gente tá fazendo aqui, ó. Se não, se não. A gente tá dando duas opções e uma terceira. Tá? Então é isso que é o else if. Não, acho que não tá no nosso algoritmo, não. Então, se... Então lá a gente tinha que fazer esse else if com outro se, né? Se não, se. O else if é o se não, se, tá? Esse aqui tá tudo junto aqui, se não, se. Aí o se não tá pra cá, né? Que aqui é o se não, se. Né? Seria como fosse assim, ó. Se não, se não. Tudo no mesmo... Na mesma... hierarquia. A gente não tem esse segundo se aqui, que aqui é o mesmo se. Seria como se a gente estivesse fazendo assim, ó. Só que na nossa algoritmo não tem isso, se não se, mas no Python tem. Então, se isso aqui acontecer, é um triângulo, né? Então, vamos ver se ele é equilátero. Ele é equilátero se os três forem iguais. Se A for igual a B e A for igual a C. Aí, se ele não for, se ele tiver pelo menos dois iguais, ele é escaleno. Se não, ele é isósceles, se não, ele é escaleno. E esse else aqui, ele é equivalente é relativo a esse primeiro se aqui. Porque perceba que eles estão na mesma indentação. Então, else diga que não é um triângulo. Vamos lá. Esse aqui é o nosso algoritmo. Então, ele vai me pedir para dizer três valores. Esse aqui tá errado, né? Não é para estar aqui. Você vê que aqui, ó, tem um vermelhinho. Tá dizendo que essa linha tem algo errado. Agora, não tá dizendo que nenhuma linha tá errada. Tá cinza. Então, quando eu dar play aqui, ele vai me perguntar três valores e depois vai me dizer se forma um triângulo. Vamos lá. Digite o lado A. Vamos dizer que eu diga 3. Vamos colocar aqui um triângulo equilátero, tá? 3, 3 e 3. Triângulo equilátero. Agora vamos pegar um isósceles. 3, 3, 2. Triângulo isósceles. Vamos pegar um escaleno. 3, 4 e 5. Escaleno. Vamos pegar agora algo que não é um triângulo. 0, 3 e 3. Não é um triângulo. Tá? Então tá funcionando. E agora vamos, né, pro momento mais complicado, que é nosso algoritmo de notas. A gente vai implementar ele aqui com o vetor, com tudo, tá? Mais código. Lá embaixo os códigos, gente. Aqui, algoritmo de notas. Tá, esse algoritmo aqui é muito grande, tá? Então se eu for colocar
ele aqui assim embaixo, vai ficar ruim de ler, né? Eu posso ir deixando assim as partes, tá? Tá, então, primeiro, declaração de variáveis e de vetor não precisa, né? Então já vai direto para inicialização. Então, ó, como a gente vai rodar esse algoritmo, gente? Eu vou colocar as notas aqui, eu quero que ele vá até o final. Eu não vou colocar a nota de 150 alunos, tá? Então eu vou começar com o número de alunos, 2, tá? Aí eu coloco, sei lá, um aluno com média 6, um aluno com média 8. Aí o resultado teria que ser média da turma 7 e um aluno acima da média, né? Vamos ver. Então aqui eu tenho o número de alunos, tá? Eu tenho com, né? Com. Vou usar 0 aqui dessa vez, né? Aí a gente tem que mudar algumas coisas no código, mas não tem que mudar no loop. Com igual a 0. O ACM também, né? Aqui, ó, aqui é um ponto. Eu tenho que colocar o 0.0 para o Python saber que isso aqui é um real. Mas como eu não tô declarando, né? Ele tem que saber que isso aqui é um real, tá? É por isso que é 0.0. Então, o acima também eu vou usar, né? Acima 0. Aqui é, ó. Acima x não é isso não. Agora você errou. Acima 0. Com 0. ACM 0. Número de alunos 2. E aí eu preciso também do vetor, né? Aí como eu falei, aqui eu não preciso ficar definindo a classe do vetor. Eu vou simplesmente dizer assim, ó. Ele é um vetor de reais. Por isso que eu botei aqui 0.0. Se colocasse só 0, ele ia achar que era um vetor de inteiros, né? E aqui, em vez de colocar 150, eu vou colocar aqui, ó, NA. Então, ele é um vetor com NA, tamanho NA. Então, para eu mudar o número de alunos, eu preciso mudar só aqui. Só de eu mudar aqui, ele já vai mudar em todos os lugares. Beleza. Então, aqui, ó. É quase isso, né? Mas vamos escrever. Enquanto com for menor que NA, agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um negócio aqui que é de ser comedido. O que acontece? Como eu falei para vocês, a pessoa ela pode escrever uma maluquice, escrever algo que não seja um número, por exemplo. Então, isso se fizesse isso e a pessoa e o programa tentasse gravar esse número nessa matriz ou qualquer coisa desse tipo, fazer uma conta com isso que não é um número, ia dar erro, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, print, vou pedir para a pessoa o seguinte, f, né? Para ser aquela função, eu poder fazer uma string com variáveis no meio. Isso aqui, N aqui é para que é a nova linha, né? Digite a nota do aluno. Mais ou menos isso, tá? Digite a nota do aluno com mais um. Com mais um por quê? Porque o com 0 o com começa como 0, né? Aí eu digito a nota do primeiro aluno. Só que eu tenho que colocar o seguinte. Ou menos 1 para encerrar. 2 pontos. É que ele vai digitar a nota. Beleza. Aqui ele já quer colocar a nota no vetor V-classe, né? Só que esse vetor V-classe não é para essas notas. O vetor V-classe é para as médias. Então a gente não vai usar essa coisa dele. A gente vai usar essas novas variáveis aqui. A gente não precisa declarar, né? A gente não precisa declarar e não precisa inicializar. Por quê? Porque aqui ela já vai ser usada direto com um valor, né? Então a gente vai pedir exatamente, a gente vai pegar o input, o primeiro input. Assim, que na verdade, gente, vai aparecer aquele... Vai aparecer essa mensagem aqui, tá? Digite as notas do aluno V1.
Aí depois ele vai pedir nota 1, certo? E ele vai salvar a nota 1 naquela variável N1, né? Vai salvar a nota 2 na variável N2, N3 e N4. Aqui é só N2, N3, N4. Nota 2, nota 3, nota 4. Beleza. Nota 2. E aí, se a pessoa digitar algo que não vai ser uma nota, vai dar um erro. Mas como esse pedido que eu fiz está dentro desse comando try, se ele chegar no erro, ele vai vir para essa parte aqui. Exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Ó. Se a pessoa digitar o valor inválido, ele vai, em vez dele travar o programa, ele vai vir para essa parte, ele vai imprimir valor inválido. E esse comando aqui, continue, ele faz o seguinte, ele vai para a próxima iteração do loop. O break sai do loop, o continue, ele pula para a próxima iteração. Então aqui, se a pessoa escrever um valor inválido, ele vai vir para cá, para a exceção, um erro de valor, entendeu? Quando ocorrer esse erro aqui, que é erro de valor, que é quando o cara tentar transformar uma letra, por exemplo, em float, vai dar erro. Aí ele vai perceber, ele vai capturar esse erro, vai vir para cá, vai escrever valor inválido e ele vai voltar para a próxima iteração do loop. Ele vai começar de novo o loop. Aquela iteração, ela... Aqui acho que está até um pouco errado, né? Porque na verdade eu deveria diminuir talvez o com para... se bem que não tem problema, porque eu não estou somando com. Então ele vai voltar para aquele... Ele vai pedir de novo a nota daquele mesmo aluno. Certo? Então é para isso que eu fiz isso. Então beleza. Então se não foi para exceção, ou seja, ele não começou de novo o loop, continua meu algoritmo normalmente, né? Se não foi para exceção. Aí, o que eu vou fazer? Aí você vê que escrever o algoritmo você está o tempo todo pensando em detalhes, né? Então, se -1 está nessas variáveis, essa aqui é uma maneira que eu posso... Bem, não é bem isso aqui não, filho, mas eu quero só essa parte aqui. Se -1 está nessas variáveis, isso aqui é essa parte aqui que eu tô, ó. Eu fiz essa parte aqui, tá? Só que eu botei aquela exceção de erro e eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Se -1 está nessas variáveis, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu tô escrevendo aqui. Se N1 é igual a -1, N2 é igual a -1. Se -1 está nessas variáveis, aí o que eu vou fazer? Tá certo aqui a editação. NA igual a com, né? Porque como eu falei para vocês, e depois eu dou um break. Não. E dou um break. NA é igual a com. E eu vou quebrar esse break aqui. Ele está quebrando o comando que ele está, que é o if. Ele vai quebrar esse if. Como o if ele termina no final do while, ele vai voltar para o começo do while. E aí essa condição não vai estar mais funcionando. Então aqui esse break, na verdade, eu estou saindo do while. Estou saindo do if e, por consequência, saindo do while, tá? Tá, então primeiro eu vou fazer esse teste. Aí depois, fora do teste, né? Na editação normal, aí essa parte aqui. Aí aqui, no caso, eu não preciso desse se não. Por quê? Porque o if, se eu chegar nessa parte aqui, eu vou dar break, eu vou sair do if direto. Então aqui eu posso escrever isso aqui fora do senão. Porque se eu cheguei nessa parte do código, é porque o if não funcionou. Porque se o if funcionasse, ele ia dar break. Ele ia sair
Ele ia sair do while, né, na verdade. Não sei tão bem, tá? Mas tá funcionando assim. Depois você dê uma olhada aí como é que funciona o break. De qualquer modo, aqui, se eu não dei break no código, eu vou calcular a média dos alunos, exatamente. Ele é esperto, né? E eu vou imprimir isso. A média anual do aluno número X é MA. Mas, além disso, eu quero também escrever no vetor, né? Então, o vetor é VClasse, né? VClasse posição com é igual a MA. Vou guardar isso aqui no vetor. Beleza. Aí, se MA... Aí eu tô aqui, né? Fiz essa parte aqui já, né? Aí tô aqui. Se MA for maior ou igual que 7, maior ou igual que quanto? Que 7... Print. Não, o Gemini é muito esperto, né? Print. Aprovado. Mais ou menos isso, né? Vou botar aqui só pra eu... Olha, ele ainda botou uma possibilidade ali que era prova final, né? Mas na nossa matéria não tem prova final. Aí aqui foi print aluno aprovado. Ó. Quase acertou. Aprovado. Exclamação. Não quero. Não tem recuperação, Gemini. O print tá errado aqui, é. Print. Só que a gente tinha colocado duas coisas, né? Aqui a gente pode só colocar outro print mesmo embaixo. Print. Parabéns. E aqui é print reprovado. Aluno reprovado. Aluno reprovado. E aqui era print. Ó. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Aqui no Java ou no Python, essa indentação tá errada aqui, ó. Como ele tá no mesmo nível nesse, ele tem que estar aqui. Senão, pode dar erro. Tá? Estude mais. Beleza. Aqui é o fim do se. Aqui eu não preciso colocar fim do se, ele já sabe que esse se aqui depois tem um else e aqui termina. Tá? Aí, beleza. Aí depois disso, eu vou incrementar, eu vou guardar a média no acumulador, né? ACM mais igual MA, ou seja, ACM é o ACM mais MA. E exatamente. Isso aqui. Com vai incrementar com mais um. Só que isso aqui tá tudo errado, né? Que tudo isso aqui tá dentro do laço do while. Então perceba, eu tenho que... Do jeito que eu escrevi aqui tá fora. Porque você vê que ele tá na mesma hierarquia do while. Aí eu tenho que consertar isso, ó. Tá vendo? Isso aqui tá tudo dentro do laço do while. Então eu tenho que dar pra tudo, eu tenho que dar uma indentação pra dentro, ó. Agora eu tô colocando tudo pra dentro do laço do while. Eu tenho que manter também as hierarquias aqui corretas, né? Pronto, isso aqui tá tudo pra dentro do laço do while. Aqui terminou, aqui terminou o nosso laço. Tá? O que eu vou escrever aqui é depois do while. Então, isso aqui tudo tá dentro do while. Você vê que ele tá tudo... O while tá mais pra cá, e isso aqui tá tudo dentro. Aí o que eu vou escrever agora aqui é fora do while. Aí eu não preciso fazer como no algoritmo aqui, tá vendo? Botar fim enquanto e escrever fora. Porque só pelo fato dele estar mais pra cá, o Python já sabe. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Essa partezinha aqui agora, ó. Se if com maior que zero, ou seja, se o cara botou algum aluno, é para fazer o quê?
Se o com for maior que zero, a média da turma é o acumulador dividido por com. Aqui não é com mais um, porque no final aí ele botou um mais um, não é? Ele fez um mais um ali no final que não vai colocar a nota daquele aluno. Aí, tá. Exatamente, ó. Print, média geral da turma, é essa daqui. Média anual ou média geral, né? Vou deixar aqui como... Aí aqui dentro desse if ainda, né? Se tiver mais de... turma aprovada, turma... não dá para reprovar a turma não, doido. Agora eu vou fazer o for para saber quantos alunos estão acima da média. For e no range. Não, no range... Não de NA, no range de com, né? Porque pode ser que a pessoa pare o loop antes do final do NA. Então, se o I, para cada I, né, o I de 0 até o tamanho do quantidade de alunos que colocou a nota, se V class, exatamente, maior ou igual não. Se o aluno que está for maior que 7, não maior ou igual, acima, mais um, né, incremente acima. E aí no final, isso aqui, ó, tá fora do for, depois do for, você vê que ele tá mais para cá, só que ele é dentro do if ainda. Quantidade de alunos que estão acima da média, acima, exatamente isso. Aí aqui eu tenho o else. Esse else é daquele if lá, você vê que ele tá exatamente, nenhum aluno processado. Isso aqui, ó. Acima, mais um, quantidade, né? Nenhum aluno processado, fim do se, fim. Esse aqui. Você vê que o Gemini descobriu várias coisas, né? Esse aqui é o nosso programa, né? O que acontece? Como eu coloquei ali no número de aluno 2, ele vai me pedir para eu digitar a nota de 2 alunos. Do primeiro aluno eu vou colocar tudo 6 e do segundo aluno eu vou colocar tudo 7. Né? Então, o primeiro está reprovado, o segundo está aprovado. O primeiro está abaixo da média, o segundo está acima da média e a média vai ser 7. Vamos ver se é isso que vai acontecer, gente. Tem um vermelho ali, ó. Deu um erro ali na indentação do break, né? Vamos lá, vamos ver. Deveria? Acho que é aqui, né? Ou é aqui? É aqui, né? Porque esse break ele tá no mesmo nível desse daqui. Exato, agora funcionou. Então, digitar a nota 1. 6. Perceba, eu escrevi só 6, mas ele transformou para pontos flutuantes. 6, 6 e 6. Então, a média do aluno 1 é 6. Aluno reprovado, estou demais. Agora vamos ver o aluno 2. Ele tirou 8, 8, 8 e 8. A média do aluno 2 é 8, ele foi aprovado, parabéns. A média geral da turma é 7, a quantidade acima da média é 1. Né? Então agora vamos rodar de novo, vou rodar o primeiro aluno, vou rodar aqui, vou dar logo menos 1, ó. Quero parar meu loop. Aí aqui eu posso colocar qualquer coisa, né? Ele vai parar meu loop, né? Nenhum aluno foi cadastrado. Ele parou o loop. Ele não fez nem média. Agora, se eu colocar uma nota e depois parar meu loop, ele supostamente vai ter que me dar a média 6 aqui, né? Vamos ver se está certo. Exato, ó. Então, eu cadastrei a primeira média, a segunda eu coloquei o menos 1. Na verdade, eu já devia ter colocado para ele dar o break tão logo eu colocar o menos 1, né? Não esperar eu digitar os 4. Aí eu teria que colocar talvez não consigo pensar que eu teria que colocar um if aqui logo depois, né? Colocar esse if aqui, ó,
logo depois, talvez. Mas, de qualquer forma, a média geral da turma é 6, claro, só tem um aluno, ele tirou 6, e a quantidade de alunos acima da média é 0, porque só tem um aluno, né? E ele está exatamente na média, porque a média é ele. Então é isso, gente. Então parece que nosso programa funcionou, né? Espero que vocês explorem aqui o Google Colab, né? Ver que ele tem o Gemini aqui, ó, que você consegue... Aqui, na verdade, gente, se eu tivesse pego simplesmente, sei lá, um algoritmo desse aqui, ó, e pedido pro Gemini, ele já escrevia para mim. Ele provavelmente escreveria certo, mas ainda assim é bom você saber a linguagem, porque para um algoritmo fácil desse, ele vai escrever certo. Às vezes ele vai errar. E você, mesmo que você não precise escrever todo o código, você vê que ele estava me dando sugestões ali, eu estava aceitando. Às vezes eram corretas, às vezes não. Então você tem que saber ler, pelo menos para saber quando é que está certo, quando é que está errado. Você pode utilizar a ajuda da IA, né? Mas você não pode ser dependente dela, né? De o que quer que ela coloque, você seja refém disso. Você não sabe nem o que está dizendo ali. Você tem que saber ler o que está dizendo ali para você dizer, tá, é isso mesmo. Se a IA te der a sugestão correta, você aceita. Você não é besta de estar digitando um negócio, você pode só dar um tab e ele vai escrever, se é o que você quer escrever mesmo. Por outro lado, nas vezes que o que a IA te disser não for o que você quer, você precisa conseguir saber ler para saber que não é aquilo que você quer, que é outra coisa que você quer, tá? Então é isso, gente. Vou parar por aqui. A gente volta agora a falar de inteligência artificial em termos menos teóricos, né? Mas agora eu vou, quando eu falar de redes neurais na próxima aula, vou pegar um algoritmo de redes neurais do livro lá do Ayman, para vocês verem que agora vocês conseguem ler o algoritmo. Vocês conseguem ler as partes técnicas, mesmo que dê um pouco de trabalho. Tá bom, gente? Então, um abraço. Tchau.